aí, galera do segunda série, segundão, bom dia neste sábado, não é? Que beleza, muito legal, bonito mesmo. Então, sábado pela manhã, hoje, 3 de setembro, que beleza, não é? Que bom. É uma revisão, comentários de textos, do realismo em Portugal. Olha aí que beleza, não é? Você diz assim, o que é que nós temos a ver com Portugal? Tem tudo. É uma literatura irmã, né? A gente estuda paralelo, porque é a mesma língua. E, além disso, há uma correspondência muito forte. Fomos colônia por mais de 300 anos. Você acha mesmo que não tem essa correspondência entre essas duas literaturas? Claro que sim. Nós não tivemos Idade Média. A língua portuguesa teve Idade Média, ou seja, grandes escritores da Idade Média. Aí vem do período clássico e avança. Quando nós adquirimos nossa independência, que agora no dia 7 faz 200 anos, aí esse intercâmbio foi muito maior por conta das comunicações. Olha aí. E também por conta daqueles que fizeram, provocaram a nossa independência. Então é com muito prazer, segundão, que nós estamos juntos aqui nesta jornada, né? E então, realismo em Portugal, intelecção de textos. A intenção é a gente conhecer textos antológicos do Guerra Junqueiro, um poeta revolucionário, né? Cesário Verde, por aí vai, tá bom? Distinguir aspectos de linguagem entre esses poetas. O que é que faz a linguagem ser uma linguagem da poesia realista, diferentemente da poesia romântica? Olha aí. É o uso, né? Então, nós temos questões, né, para a gente resolver. E isso é bom demais, é intelecção de textos, né? Que ótimo. Então, depois, quiser assistir a aula, vai lá no site, não é? Vou rever a aula sobre o realismo em Portugal, a poesia de Guerra Junqueiro, olha aí. Antero de Quental, Cesário Verde, olha aí, são três gigantes, né? Que bom, pois vamos que vamos. E ainda tem o Eça de Queiroz, que é o maior ficcionista desse período. É o gigante. É um rival de Machado de Assis, por aí você tira o resto, não é? Então, a literatura portuguesa, a era moderna. O item 2 é realismo. E o item 1 é o romantismo. O realismo, a palavra já ajuda, não é? Olhar a realidade como ela é. Ou seja, a vida como ela é. E não aquele sentimentalismo, aquela idealização do romantismo, lógico, né? Então, a literatura lá em Portugal, ela é dividida em três longos períodos. A era medieval, a era clássica e a era moderna. Pronto, tá aí. Que beleza, né? Então, opa, vamos preencher aqui os nossos momentinhos aqui para a gente explicar isso com muito cuidado, né? Olha aí. Atenção. Perfeito, né? Em 1865, olha, o romantismo lá em Portugal é de 1825. Então, para 1865, você tem aí 40 anos, né? Mais ou menos isso aí. E então, você tem todas as possibilidades de compreender que o romantismo ele foi um pouco rápido, né? Mas extinguiu-se quando explodiu, né, o capitalismo e a Revolução Industrial na segunda metade do século XIX, que já vinha se desenhando do final do século XVIII. Se o aluno tiver cuidado para poder acompanhar a linha do tempo pelo relógio, se atrapalha. Então é preciso saber os séculos, a evolução dos séculos, para poder você ter o contexto, não é?
Então, em 1865, aconteceu um evento em Portugal que teve desdobramentos por muito tempo. Foi a questão Coimbra, uma confusão intelectual. Ou melhor dizendo, uma briga. Coisa boa é uma briga intelectual. Todo mundo ganha, né? Por conta das opiniões inteligentes, né? Os fatos e opiniões. Opiniões tem muitas, né? Fato é aquele, né? É aquela verdade, né? E na Universidade de Coimbra foi o berço dessa confusão, né? Dessa polêmica, se quiser uma palavra mais adequada. Mas por quê? Ora, tinha sido construída uma estrada de ferro que pegava Coimbra, avançava pela Espanha, vai para a França. Então, de Paris vinham ideias e livros para dentro da Universidade de Coimbra. Lisboa ficou de fora. E aí complicou tudo. Porque as ideias revolucionárias, né, elas estavam indo direto para Coimbra. E Lisboa ficou de fora e se atrasou. Em 1865, né, o Antero de Quental respondeu a um prefácio de Antônio Castilho, de Lisboa, da Universidade de Lisboa. Isso detonou uma polêmica que se desdobrou até o final do século. Foi ótimo, porque a sociedade portuguesa estava travada pelo romantismo e pelo clero, né? Então, naqueles instantes, naqueles momentos, era preciso desmontar isso aí. Então, o choque foi muito grande. E essa inteligência polêmica foi detonada pelo jovem Antero de Quental de Coimbra. Ou seja, em Coimbra, as ideias novas, revolucionárias do realismo. E Lisboa está brincando. As ideias retrógradas do romantismo e da formação cristã. Então, essa antítese foi perfeita nesse sentido aí. O realismo em choque, né? Detonando o romantismo. Lisboa representada por um professor já de idade, muito famoso, de muita reputação, chamado Antônio Feliciano de Castilho. Você está pensando que essa questão Coimbra ficou só em Portugal? É aí onde você se engana. Ela desembarcou no Rio de Janeiro, essa polêmica, e contaminou o Rio de Janeiro. Me refiro à intelectualidade do Rio de Janeiro. Alguns tomaram partido pela Universidade de Coimbra. Um deles, o gigante afro-brasileiro, Machado de Assis. Olha aí. E outros, né, ficaram do lado do grupo de Lisboa, né? E aí rolou essa polêmica por muito tempo, nos jornais, revistas, livros, por aí vai. Então esse é o contexto. E essa polêmica ela vai levar anos, né? Aí vai por mais ou menos por volta de 1890, as ideias ainda estavam, né, ainda em ação, né? Em 1890, então, com publicações de textos poéticos com uma linguagem diferente, que chamou-se simbolismo. Aí a coisa esfriou, mas a repercussão avança para dentro do modernismo. Valeu! Então vamos conhecer um pouquinho esse contexto. Está aí o contexto. Segunda Revolução Industrial, mudou tudo. A ciência avançou muito, e as ideias também. O socialismo de Karl Marx entra em choque com a ascensão do capitalismo, e aí até hoje isso respinga, né? A medicina avançou demais, tornou-se experimental, né? E aí vem o evolucionismo de Darwin, que até hoje tem vestígios, né, de choques com
com a cientologia, né? E outras ideias, né? Mas na filosofia entrou em cena, desculpe, o pessimismo de Schopenhauer. E o Freud foi quem mais ganhou nessa história. Está aí. A psicanálise de Freud, no final do século, já estava em ascensão, né? Pensador maravilhoso. Outro filósofo causou impacto danado, Nietzsche, muito forte, nessa coisa da negação. Isso gerou problemas sérios, né? Mas aí entrou em cena também o positivismo de Auguste Comte, né? E o positivismo, além de ideias e tudo mais, tornou-se quase uma religião. É mole. Em São Paulo, eles até criaram igrejas do positivismo. Para você ver como a embriaguez das coisas novas assim geram pequenos absurdos, né? E o positivismo foi bater na bandeira brasileira, né? Está lá a frase ordem e progresso, é um postulado positivista. Para você ver como a embriaguez de ideias gera assim, momentos assim que falta o bom senso, né? Mas um momento curioso das ideias desse período foi o determinismo. Isso foi muito complicado, em que muitos autores tiveram dificuldade para compreenderem, né? Mostrando que o homem era produto do meio, da raça, tal, essa coisa toda, momento. Papo furado. Essa embriaguez de ideias levou aí uns 15 anos, depois afundou. Até porque o ser humano não é produto do meio, né? Ele altera o meio, lógico, né? Muito menos de raça. Ele pode ter alguma influência no momento histórico. Até aí tudo bem. Então a visão de alguns autores desse período foi uma visão, muitos foram rigorosos, como é o caso do Aloysio Azevedo, no Cortiço, né? E vestígios desse determinismo avançam para o século XX, incrível, não é? Mas foi totalmente banido, lógico, não tem sentido olhar o comportamento humano apoiado no meio, raça e momento. Isso é uma coisa muito complicada, né? Não tem muito sentido. Pode ter uma ou outra pequena influência, mas o humano tem inteligência suficiente para alterar o meio e não se deixar manipular. Valeu aí, segundão? Então a gente aprende assim, repetindo. Se repetir bem, pega legal, né? E a intenção é exatamente essa aí. E aí, vamos lá, hein? O segundão tem uma bela aula aí. Esse material, ele consta aí nas plataformas. Se você teve dificuldade para acompanhar, o sábado muito cedo, né? Para muitos, você tem a aula à sua disposição. Aqui, vamos lá, hein? Vamos ver as raízes, né? Características, origens, né? Está aqui. Então, quer dizer, professor, que o realismo ele reagiu contra? Sim, o romantismo. E a classe burguesa não é toda a classe burguesa. É a classe média, em vez de investir, gerar emprego e tudo mais, especulava. Pronto. Então, é a classe da especulação, aquele setor dentro da classe burguesa que especula. E atacou duramente o clero. Aí o bicho pegou. Porque, nesse tempo aí, o clero, em vez de esclarecer, libertar, digamos assim, manipulava, censurava, causava cegueira, né? Então, os autores do realismo, eles usaram muito a razão nesse sentido, não perca esse detalhe. E aí, setores da classe média, materialista. É preciso olhar isso com muita objetividade. E numa linguagem,
cuidadosa. Essa é a realidade, né? Mas é o realismo? É. Então é preciso olhar o cotidiano, né? Observar isso, a verossimilhança. O que é isso? Trazer para a representação da linguagem fatos da realidade, cotidiano, hein? Isso vem sempre acompanhado de um certo pessimismo, lógico. A realidade ela é um pouco complexa. Então, ironia e trabalhar o efeito psicológico e social, né? Personagens que vão manifestar essa intenção, esse caráter, né? O realismo ele analisa o caráter, o comportamento, né? Enquanto o romantismo está muito voltado para a imaginação e seus excessos, não viu a realidade, não usaram a razão. Então o choque principal é esse aí. Você vai ler um romance como Madame Bovary ou assistir ao filme, beleza, tem uns 3 ou 4 filmes, né? É um romance de 1857. Além de ser o primeiro romance realista, é uma obra-prima do realismo, né? E traz um tema assim chocante para a época, que é o adultério, né? Mas, paralelamente, houve uma forçação de barra, digamos assim, que foi o romance de Émile Zola, Thérèse Raquin, que é um romance de tese. Ele tenta defender uma tese dentro do romance dele, né? E essa tese configura o naturalismo. Olha que curiosidade, o exagero, né? Estragou a obra, né? O naturalismo aqui, o realismo aqui. Então, essa distinção ela é básica, né, para a gente compreender, por exemplo, por que que o Machado de Assis é um escritor eminentemente e profundamente realista. E a Luísa Azevedo aqui no Brasil, ele é eminentemente, profundamente naturalista. Essa é a grande diferença. O Machado de Assis nem sequer flertou com o naturalismo. É algo curioso, né? Porque a análise psicológica e social você faz de personagem. Já a análise experimental, de tese naturalista, ela é coletiva, né? Não dá. O que é o cortiço? É uma coletividade. O que é Madame Bovary, por exemplo? É a análise que já traz o nome da personagem na capa do livro. Emma Bovary. Está aí. No Brasil, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha aí. Já tem o Brás Cubas ali, que é a personagem que é dissecada dentro da obra, né? Então, analise bem esse detalhe. E aí você vai compreender bem melhor essas circunstâncias, né, da literatura brasileira, portuguesa, né? Você diz lá em Portugal, agora aí, que beleza, né? Na ficção, o Eça de Queiroz juntou 90% de realismo e 10% de naturalismo, para poder ele atacar duramente o clero, né? E atacar duramente a classe média portuguesa, tendo como foco Lisboa, evidentemente. Então tá aí, que beleza, não é? Pois tá aí, o realismo reagiu contra o romantismo, a classe burguesa que especulava, materialista, né? O dinheiro é tudo, né? É o totem, né? E atacou duramente o clero. Tanto foi feito isso aqui no Brasil quanto em Portugal. Só que o Eça de Queiroz em Portugal ele foi mais duro, né? Contra o clero. Basta lembrar o crime do Padre Amaro, a Relíquia, né? Que são duas obras terríveis nesse sentido. E aqui no Brasil, o Aloysio, dentro do Cortiço, ataca o clero. E o Machado de Assis, de maneira muito sutil, ataca o clero também, né? Então, esse é o cenário, né, desse contexto da literatura em língua portuguesa,
do realismo em Portugal e do realismo e naturalismo no Brasil. Bom, hein? E aí a gente convida para vocês, se tiverem a oportunidade, dar uma olhadinha nas prateleiras, né, da biblioteca da unidade escolar. Se encontrar alguma obra realista aí, acredito que vocês vão encontrar o Capitu, ou seja, Dom Casmurro, com a Capitu terrível, né? Ou Memórias Póstumas, ou ainda Quincas Borba, olha aí. Se encontrar o Essa, o Crime do Padre Amário, agora pegue o livro e faça uma boa leitura, né? Pois vamos lá. Bom, vamos ver especificamente como foi o comportamento, né, de um grupo de autores, esse grupo de autores que provocou, né, o realismo em Portugal. Não foi só uma renovação, olha aí, não foi só uma renovação, representou uma tentativa de tirar Portugal do atraso, né? Tirar o país, no caso, Portugal, né, da mentalidade romântico-cristã. Isso aqui é fundamental, né? Ou seja, a nação estava dominada pelo excesso de imaginação, né, e dominada por aquela mentalidade cristã, né? O clero é que conduzia tudo. Em vez do Estado laico, nada. O clero é que estava na ponta, né? Isso gerou escândalos, constantemente tinha escândalos de padres, freiras, etc. Isso foi algo terrível, né? Então, os escritores, eles buscaram revelar, inovar pelo espírito crítico, participativo e, principalmente, reformista. Vou destacar essa palavra aqui, o verbo aqui, reformar. Era preciso mudar o rumo, né? Isso levou tempo, porque não se muda a mentalidade facilmente. Leva tempo. É tanto que esse mesmo grupo está aqui, ó, que teve várias denominações, ó, geração 70, eles, de tanto bater, tentar renovar e tudo, se cansaram. Chegaram a um ponto de dizer o seguinte: não, fomos vencidos, né? Somos os vencidos da vida, olha aí. Então, um grupo muito famoso, né? Écer de Queiroz, o gênio lá, Oliveira Martins, que é historiador famoso, né? Antério de Quental, destaquei aqui, né? E o Guerra Junqueiro. Ainda tinha um professor muito famoso, tem que ter professor no meio, senão não funciona, né? É Ramalho Ortigão. Esse grupo é um grupo muito forte, que buscou exatamente, né? Aqui, ó, estimular mudanças das instituições. Mudar instituições não é fácil, leva muito tempo, né? E comportamentos, né, da sociedade. Comportamento, você vai no campo mais individual, de grupos pequenos. Mas era preciso contaminar para poder um dia acontecerem as mudanças, não é? Aí, muito bom. Aí é que está, né? É tanto que levaram 30 anos eles chegaram a essa conclusão. Não mudaram nada, né? Claro que mudaram, mas foi lento. É tanto que as mudanças assim, essa continuação desse pensamento reformista, foi para o século XX, né? E avançou por todo o século XX, praticamente, né? Daí, a intenção é essa aí. Acredito que essa atitude do grupo foi uma atitude a longo prazo, né? Mas deu certo. Eles não viram isso em vida, lógico, né? Mas deu certo. Olha, eu vou dar um minutinho para vocês analisarem este slide, tá bom? Meu diretor Daniel, por gentileza.
Opa, vamos lá, galera do segundão. Ô, beleza. Olha, o realismo em Portugal ele foi mais forte do que aqui no Brasil, né? Até porque eles entenderam que o Brasil estava um pouquinho mais adiantado. Olha que coisa boa, não é? Então esse grupo revolucionou. Esse grupo aqui foi muito criterioso, muito cuidadoso, né? Avançou muito. Está aqui, ó. O grupo revolucionou o modo de pensar a literatura na sociedade portuguesa. Olha, eu convido vocês, se você tiver a oportunidade, dá uma olhadinha na biblioteca da escola, né? Se você encontrar o Essa, qualquer um desse grupo, né? O Essa de Queiroz, que é muito mais conhecido, olha, pega lá a Relíquia, ou então o Crime do Padre Amaro. Mas vamos fazer o seguinte, já que você sabe, não vai dar tempo, assista ao filme. O Crime do Padre Amaro tem uma edição, tem um filme novo, não é? Bem de contexto bem atualizado. E assista a ele, para você ver a terrível crítica, né? E eu tenho essa foto histórica aqui, ó, quem está aqui. O primeiro aqui, ó, Essa de Queiroz, olha o jeitinho dele aí, né? Olha ele aí, olha quem está bem aqui. Aqui é o Antero de Quental, Guerra Junqueiro, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, o grupão, né? Está aqui, a partir de 1865, ó, aqui. Esse grupo aí vai mexer, mas vai mexer mesmo, né? Aí tem muitos outros, mas essa foto ela é histórica, né? Depois de tantos anos eles tentando mexer, alterar, fazer tudo, conseguiram se reunir, esses 5 aí conseguiram, né? Aí tiraram essa foto, uma foto histórica, claro, né? Aqui é o Guerra Junqueiro, já está, aqui ele ainda está um pouco novo, porque ele vai a óbito em 1923, hein? Aí tem um tempo legal. Olha aí quem está aqui, o Antero, né? Esse é o Antero. Olha, ele jogou duro nesse soneto dele, né? Porque ele diz assim, tu é esse poeta romântico, né? A interlocução é... Você tem o eu lírico, que está aqui dentro do texto, né? Eu lírico. Galera, presta atenção. O eu lírico, que está aqui dentro do texto, porque ele já morreu faz muito tempo, mas tem a voz dentro do texto. E chamamos essa voz de eu lírico, né? Ou eu poético, se quiser, né? Então, esse eu lírico faz a interlocução com, olha, tu, quem é esse tu? Você só vai saber quem é o tu lendo o soneto. Não é interessante? Pois é isso que nós vamos fazer. Tu que dormes, mas dormir, está cochilando, não está olhando para a realidade, né? Então, já desconfia. Espírito sereno, né? Acomodado, posto à sombra dos cedros seculares, como um levita, à sombra dos altares, ou seja, sem ação, só fazendo aquele ritual, né? Longe da luta, opa, e do fragor terreno. Então, esse tu aí, essa atitude é de um poeta que não é do realismo. É uma atitude de um poeta romântico, matou a charada. Daí, ele reagiu contra o romantismo. Está muito claro, né? Acorda, esse tu, ó. Acorda, cara. Ele já disse tudo, quem é esse tu aí, né? Aí ele, para completar, ele vai dizer, acorda, né? Levanta, anda, né? Ele tem até aquela expressão lá em latim, aquela epígrafe, né? É tempo, ou seja, o realismo está aí na tua cara e você não vê.
o sol já alto e pleno. O sol, claridade, ideias novas, né? Afugentou as larvas tumulares, né? Ou seja, você que está escondido aí na cachaça, nas dores, essa coisa toda, cai fora para surgir do seio desses mares um mundo novo, né? Olha aí, está só esperando você, um mundo novo. Esperam só aceno. Ou seja, o que, é que você está esperando? Escuta. Quem é que escuta? O tu. Ou seja, esse poeta romântico. O tu. É a grande voz das multidões, olha aí. É a multidão, a realidade, a rua, está chamando esse poeta que está cochilando aí. Né? São teus irmãos que se erguem, são canções. Só que bem que em canções ele põe reticências. Não é aquela canção romântica, lógico, aqueles poemas românticos, mas de guerra, né, de combate. E são vozes de rebate. Ergue-te. Oh, beleza, ó. Ergue-te, poeta romântico. Pois, soldado do futuro e dos raios de luz do sonho puro, sonhador, faz espada de combate, cara. Faz da tua caneta, dos seus versos, dos seus poemas, espada de combate. Galera, releia o texto. É isso, né? Bonito. É um texto, né, de advertência, de chamamento, né? De reagir contra o romantismo, né? E ele chama o poeta romântico, diz aí tu, ou seja, é um diálogo entre o eu lírico do realismo e que trava esse diálogo com o tu, que é do romantismo. Está muito bom isso aí, está perfeito, né? Não tem dificuldade para a gente compreender isso aí, né? Está aí ele tem uma foto muito famosa do Antero de Quental, que é um poeta revolucionário, né? Dessa formação socialista e de ação, né? Os poetas do romantismo, eles ficaram muito acomodados, né? E ele não, jogou duro, né? Saia, né? Saia desse comodismo, né? Saia da sombra, saia dos altares, né? E significa dizer aí, esses altares, que o romantismo está travado por aquela mentalidade do clero, né? Ele está dizendo, caia fora, pula isso, sai daí, hein? O poema é muito bom. O soneto é um soneto de dar um estalo, né? Para que o poeta romântico acorde, né? Escuta, acorde, ergue-te. Ele vai, cada estrofe ele vai, né, chamando a atenção. No primeiro quarteto ele vai direto. Tu, tá vendo aí? No segundo quarteto, acorda. No primeiro terceto, escuta. No segundo terceto, ergue-te. Então, depois de acordar, escutar, agora é hora de levantar e partir, né? Andar. Olha a epígrafe em latim. Surgetambula, né? Levanta e anda, né? É uma frase bíblica, né? Muito famosa, né? Ou seja, o poeta romântico estava deitado, acomodado, e as coisas acontecendo. O sol brilhando, né? Que são as novas ideias do realismo, e o poeta romântico, tá brincando, não é? Não pode ficar assim. Está esperando você. Por isso acorda, escuta e levanta. Ergue-te. Ele diz, o poeta é um soldado do futuro, né?
E o futuro chegou, que é o sol, que já está alto, né, iluminando tudo. São novas ideias. Gente, a partir de 65 até o final do século XIX, esses autores sacudiram a mentalidade portuguesa, né? Jogaram duro, né? Foram revolucionários, né? Foram maravilhosos. Mas eles não sentiram mudança, porque não é fácil mudar a mentalidade, né? Não é algo muito simples. Então, eles, lá pelos anos de 1890, né, a década que está abrindo, né, eles chegaram à conclusão que eram vencidos da vida. Que coisa, não é? Porque eles não sentiam as mudanças. Mas mudou, mudou muito, né? Foi longo o processo, mas mudou. Tudo evolui, né? Tudo se transforma, tudo flui. Tudo vai se modificando. E sempre para melhor. Isso aí não adianta algum pessimista dizer que é para pior. Senão não existia nem o planeta, né? Mesmo com os loucos aí, de instinto animalesco, fazendo guerra, né? Mas mesmo assim, com eles, o planeta evolui. É a luz, né? Então, olha, segundão, é muito bom estudar, fazer intelecção de textos, vai despertando mais para você a esperteza, não é? De se ler nas entrelinhas, perceber o sentido, né? Interpretar e compreender melhor, né? É interessante como ele começa o soneto, e olha o título do soneto, né? É como quem diz assim, vou te mandar um recado, né? A um poeta, olha aí, você que quer ser, que já é, mas está dentro do romantismo e tal, meu irmão, mude, né? O sentido é esse, é mudança, né? Renovação, porque o mundo avança, né? E avançou, mas muitos ainda estavam lá atrás, né? E o Antero de Quental jogou duro aí, né? O sentido dele era outro, né? É uma atitude muito curiosa, né? De advertência que o Antero faz, né? Muito culto, Antero, filho único, muito rico, né? Andou pelo resto da Europa, esteve na Inglaterra e quis sentir como era a vida de um operário, né? Imagine, trabalhou um certo tempo, meses, não sei, aí um tempo, né? Como operário em minas de carvão, pode? Para sentir o gosto, né? E aí voltou para Portugal, né? E depois para a Ilha da Madeira, que a família era da Ilha da Madeira, né? Os pais faleceram, e ele assumiu as empresas. Mas aí teve problemas sérios de depressão e muita coisa, até cometeu suicídio. Em 1891 ele cometeu suicídio, infelizmente, né? Mas deixou uma obra magnífica, né? E eu tenho a obra dele. Vamos conhecer aqui umas questões, né? O soneto apresenta como locutor, cuidado, locutor, que é o eu lírico, né, que está dentro da obra, né? Um poeta realista, claro. Esse locutor é um poeta realista, que defende novas ideias. Só que dentro do texto, ele apresenta um interlocutor, que é o tu, né? Aquele tu, né? E como é que ele apresenta esse tu? Você viu, né? Quais são as características desse tu, desse interlocutor, né? Você vê que é um diálogo muito curioso. Há um poeta, né, em que o locutor, que é o eu lírico, se dirige ao interlocutor, o tu,
que é um poeta, agora dá para a gente responder muito bem, não é? Se usando esse raciocínio, fica bem melhor. Dá uma olhadinha aí, galera do segundão. Vou dar um minutinho para vocês responderem, tá bom? Meu diretor Daniel, me dê um minutinho. É? E aí, galera, vamos lá para a resposta? Tá fácil, né? Nós já respondemos, né? É a letra A. Esse tu aí, não é? É um poeta romântico que se acomodou, dorme. Esse dorme aí não é dormir no sentido literal, né? Está alheio, né? A sombra, né? Está acomodadinho, né? Tá aí, galera. Curioso, não é? Tem mais outro. Olha aí, que ótimo, não é? Isso, que beleza, não é? Pois vamos lá, tem outra questão ótima aí. Pode me dar mais um minuto, meu diretor.
Daniel. E aí, galera do Segundão, mais esta questão aqui. Essa questão assim é nível Enem, né? Mas como a leitura do texto foi muito bem feita, foi bem compreendido o texto, o que é que representa a sombra, né? E o que é que representa o sol? A sombra é quando o poeta romântico, o comportamento dele, né, está distanciado da realidade. E o sol, né, é uma nova mentalidade que está iluminando Portugal, né? A letra C, ela reflete muito bem esse detalhe aí, né? A letra C. Sombra e sol, né? Então, veja bem. A sombra representa esse distanciamento, né? E o sol, ó, presta atenção, e o sol, essa mentalidade nova, né? É perfeito, né? O poeta foi genial, né, na construção do poema dele, né? Uma linguagem muito direta, né? Ele classifica, caracteriza, né, o poeta romântico, que é o tu, e o eu lírico exatamente mostra o que é compromisso, né, engajamento na realidade, né? Essa é a principal diferença, né? Olha, muito bom isso aí, hein? Muito beleza mesmo, excelente. Daí, você tem o soneto e tem essa questão onde ele vai trabalhando, né, o jogo, fazendo um jogo entre o claro e o escuro. Interessante isso aí. O claro, sol, o escuro, sombra, o claro, poeta realista, o escuro, o poeta romântico, né? Sombra. O claro, sol, né, que é o realismo. O escuro, sombra, que é o romantismo. Perfeito, né? Então, essa reação aí contra a mentalidade dos artistas da época, né? Esses poetas românticos que ficaram muito acomodados, né? Estavam se comportando mais como religiosos, né? Quando ele compara com os levitas, né? Quem conhece um pouco a Bíblia, né, sabe que a tribo de Levi é que cuida da parte religiosa, né? As 11 outras tribos, né, cada um dá uma parcelazinha para manter os levitas, né? É interessante isso aí. E o poeta, genialmente, né, embora sendo socialista de formação, etc., etc., mas ninguém deixa de reconhecer que a Bíblia tem uma influência extraordinária no mundo ocidental, né? São ideias que estão sempre em renovação, né? Beleza, que bom, né? Tem mais uma questão. Eu acho que tem até um outro texto aqui. Voltando, atenção. Opa, tá aqui. Prontinho, né? Então tá aí a resposta, a letra C. Eu acredito que essa letra C, pelo enunciado da questão do claro e escuro, né, essa questão ela completa essa intelecção, ela sintetiza, traz a essência, né, do soneto do Antero, né. E aí tem outra questão, olha aí. Perfeito. Segundo o soneto é a um poeta. Beleza, né? Você pode inferir. Inferir é você usar um raciocínio dedutivo, né? Juntar com outros conhecimentos e tirar conclusões. Que a poesia deve... Aí, agora pegou legal. Segundo que você entende pelo eu lírico, né? Ele afasta o romantismo e entende o seguinte, que o poeta, que a poesia, né, deva ter essa função social, né? Lógico, né?
A literatura ela apresenta muitas funções, né? Função social, função metafísica, função atemporal, né? Muitas possibilidades com a arte, né? E aí você tem essa resposta nesse sentido aí, né? Perfeito. E a galera passando por aqui, né? Muito bem, vamos lá. Tem mais uma questão para a gente fechar a aula, né? E o segundão fica aí com a aula à disposição, né? Puxa aí o site aí do Canal Educação e assista a aula novamente, né? Se não teve a oportunidade, vai. Se já teve e quer assistir novamente, principalmente essa questão de compreensão do texto, que é um problema sério, hein? É a questão da leitura e compreensão do texto, né? Vamos fechar? Pois está aí. A última questão. Segundo o soneto, atenção, o papel desempenhado pelo poeta é o de... Ficou mais claro, né, depois que a gente compreendeu o texto, né, que o poeta deva assumir, já que uma das funções que ele apresenta a função social, então que o poeta deva assumir a função de combatente, né? Ele cria essa metáfora. Combatente é na guerra, essa coisa toda, né? E ele o chama de soldado do futuro. Quer dizer, usar as conotações é um negócio sério. A gente precisa tomar cuidado, né? Então, é perfeito nesse sentido aí, né? Uma belíssima resposta. Olha, segundão, um prazer muito grande neste sábado com vocês, tá bom? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.